pessoal. Meu nome é Andrei, eu sou fundador da Ônibus Game Studio, uma empresa fundada aqui em Curitiba. Nós fomos vencedores do concurso de desenvolvimento de jogos do Sebrae no ano de 2014 e agora no ano de 2015. No decorrer desses anos, a gente participou das Game Jams desde 2013. A primeira coisa que eu quero fazer é esclarecer a proposta dessa palestra. Não é uma palestra técnica, eu não vou discutir aqui com vocês métodos ou como, ou qualquer tipo de técnica, mas qual foi o caminho que a gente traçou para chegar, para vencer os dois Sebrais, que está muito relacionado com a participação das Game Jams. Então, esse é o tópico da nossa palestra de hoje. Dessa palestra, jogos de Jam versus produto, porque um jogo feito na Game Jam não é um produto, no máximo ele é um protótipo, e esse é o interessante da Game Jam, que ela te oferece te dá todas as condições para que seja criado um protótipo. Então, para começar, conceito de protótipo: produto fabricado unitariamente ou feito de modo artesanal, segundo as especificações de um projeto, com a finalidade de servir de testes antes da fabricação em larga escala industrial. É uma definição bem erudita, mas, para o nosso contexto de Game Jam, eu preparei uma definição que considero mais simples. Bom, se você tem uma equipe, um workflow bem definido, mas a Global Game Jam igual a um protótipo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se a gente estiver adequadamente preparado, a Global Game Jam te oferece todos os artifícios para que você saia de lá com um protótipo nos mãos. Esse protótipo pode eventualmente ser maturado em um produto. E esse é o objetivo. Essa é a abordagem dessa palestra. Então, eu vou mostrar para vocês, antes de abordar como um protótipo se torna um produto, qual foi a nossa jornada nas Game Jams até então, desde o ano de 2013. O primeiro jogo que a gente fez foi o Prototype, na Global Game Jam de 2013, aqui, na PUC. Ele foi feito com Java, tecnologia Java, utilizando o libgdx e RoboVM. Por que a gente escolheu essa tecnologia na época? Ela oferece uma condição multiplataforma. Esse jogo foi feito para rodar em aparelhos, mobile, HTML5, desktop. Mas a gente teve um probleminha nesse jogo, pessoal. Esse jogo a gente não terminou. A gente não conseguiu concluir ele na Game Jam. Alguns fatores levaram à não conclusão desse jogo. O principal fator foi a falta de workflow na equipe. Quando a gente veio participar da Game Jam a primeira vez, em 2013, os integrantes da nossa equipe já eram experientes, já trabalhavam no mercado de desenvolvimento, mas a gente nunca tinha trabalhado com jogos e a gente não tinha um workflow bem definido de trabalho para isso. O segundo tópico que levou à não conclusão desse jogo foi que a gente não tinha nenhuma arquitetura de software, a gente não tinha nada pronto para agilizar o processo de desenvolvimento. Então, o que aconteceu? Durante o desenvolvimento desse jogo, do Prototype, a gente acabou criando nossa arquitetura de software e tendo que lidar com muitos problemas que não tem a ver com a regra de negócio do jogo. Ou seja, por exemplo, como que a gente renderiza animações, como que a gente detecta colisões e todo esse tipo de coisa, que hoje em dia, com a ferramenta adequada, você não precisa tratar desses pormenores, principalmente quando criando um protótipo e não um produto. Então, no ano de 2013 a gente fez um prototype, não terminamos, foi teve impactos positivos na equipe, porque a gente conseguiu traçar as falhas e definir um workflow, que era o mais importante. A gente precisava de um workflow para trabalhar em equipe que se adequasse ao desenvolvimento de jogos, e não meramente a um desenvolvimento comercial.
No ano de 2014, a gente produziu o Real Effects. Esse jogo também utilizou a mesma tecnologia de 2013, Java, libgdx e RoboVM. Então, o que aconteceu, pessoal? A gente já chegou nessa Game Jam com uma arquitetura de software bem mais consolidada, porque tudo que a gente tinha produzido no outro ano e no meio desse ano estava contido nessa arquitetura, que hoje em dia a gente chama de Animus Engine. Esse jogo também, ele era multiplataforma, multiplayer, multiplataforma. Foi desenvolvido para mobile, então ele roda tanto em Android quanto iOS. Na época, isso era um diferencial até que significativo, porque era difícil encontrar jogos que você pudesse jogar independente do seu dispositivo. Normalmente você joga com jogadores Android, jogam com jogadores Android, jogadores iOS jogam com jogadores iOS, e não existe uma relação entre eles. Não era o caso do Real Effects. Para sanar problemas de conexão, tipo, qual o seu IP? A gente fez uma integração com o Play Service. O Play Service permitiu com que esse jogo, você inicia o jogo no mobile, eles conectam aos servidores da Google, e a Google monta as partidas. Eu quero jogar. Eu também quero jogar. Então vamos, a regra do jogo é essa, essa e essa. E monta a partida e joga. Então a gente teve um crescimento técnico muito significativo desse ano para esse ano, porque a gente já tinha um bom workflow definido, a gente já sabia quais eram as etapas da produção de um jogo, e a gente finalizou esse jogo. Esse jogo foi finalizado diferente do Real Effect, do Prototype no ano de 2013. Na sequência, em 2015, a gente fez o Colory. O Colory é um jogo de plataforma, um jogo bem mais simples, com conceitos bem sólidos que qualquer jogador identifica. Só de ver o jogador já sabe o que tem que fazer. Ninguém fica muito preocupado com o que se faz em um jogo de plataforma. Todo mundo já jogou Mario, todo mundo já jogou Sonic. Então, a gente tratou... Qual foi o nosso foco nessa Game Jam? A gente analisou os problemas do passado, a gente viu que a gente estava fazendo jogos muito técnicos e com um nicho de mercado muito fechado, porque exigia que o jogador fosse um jogador de um nível maior. Então a gente resolveu simplificar o projeto, fazer um jogo de plataforma simples e ao mesmo tempo propor ideias diferenciadas, que foi o caso. Por exemplo, também foi feito em Java, com libgdx e RoboVM, ou seja, a gente trouxe toda a arquitetura que a gente já estava elaborando já há 2 anos. É um jogo que pode ser jogado single player e ao mesmo tempo pode ser multiplayer. A qualquer momento no jogo, outros jogadores podem entrar, apertando um botão e um jogador entra. Mas o diferencial do Colory mesmo é que ele é um jogo que permite quantas pessoas quiserem jogar. Claro, você precisa ter os controles disponíveis. Se você tiver joysticks suficientes, você pode jogar com quantas pessoas quiser. Essa foi a proposta do Colory. Quando a gente chegou nesse nível, pessoal, do Colory, a gente já começou a sentir que realmente a gente estava indo num caminho mais adequado. Porque o nível de esforço diminuía para a produção do jogo e a aceitação dos jogadores aumentava. Então, realmente, a gente começou a perceber que estava dando certo. Em paralelo, pessoal, a gente estava trabalhando, nesses anos, em projetos para o concurso de jogos do Sebrae, que é o caso do Queima-Cuca. O Queima-Cuca foi vencedor do concurso de jogos, do terceiro concurso de jogos, no ano de 2014. Ele é feito em Unity 3D, que é uma exigência do Sebrae, do edital. É um jogo sério, que aborda empreendedorismo. E o ponto forte dele, ao nosso ver, é que ele tinha a parte muito concisa de relatórios financeiros. Principalmente porque os programadores da Animus já tinham experiência de mercado, programação comercial, e isso favoreceu muito no desenvolvimento desse jogo. No ano de... Agora a gente ficou sabendo recentemente também que nós vencemos o concurso do Sebrae agora em 2015 também.
O jogo que a gente apresentou esse ano foi o Logicar. O Logicar também é um jogo feito em Unity 3D, que é uma exigência do edital do Sebrae. É um jogo sério, de empreendedorismo, mantém-se ainda as ideias de relatórios gerenciais, mas o mais importante nesse jogo, a gente analisou o que a gente fez no passado no Queima-Cuca e chegamos à conclusão que a gente precisava trabalhar mais para que o jogo fosse mais divertido. Apesar de ser um jogo sério, o jogo ainda tem que ser divertido, no final das contas o jogo é para isso. Então a gente simplificou o jogo. O Logicar ele é um jogo que simula um tabuleiro. Você joga uma partida de tabuleiro ambientado com o conceito de logística. Então você tem que definir todas as rotas dos seus veículos, a melhor rota, considerando combustível e outras pontuações extras. Por exemplo, firmar contratos e etc. Mas a jogabilidade dele é muito simples. Você traça as rotas por onde seu veículo vai passar e executa. No final você tem o resultado. Então, o que a gente viu no decorrer da produção de todos esses jogos, pessoal? Que o mais importante é que o jogo seja divertido. Às vezes a gente gastou muito tempo com questões técnicas, fazendo jogos elaborados, complicados, e que no final das contas não tinham uma aceitação tão boa no mercado. Ou que não tinha uma adesão tão boa. Às vezes a aceitação é boa, mas a adesão não é assim tão boa. Então, com o passar do tempo, a gente veio diminuindo a complexidade dos jogos. Isso fez com que a adesão aumentasse. Então, nós chegamos agora nesse ponto da palestra e até agora nada de protótipo e nem produto. Por quê, pessoal? O que acontece? Só um minutinho, pessoal. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Minimal Viable Product. MVP, tenho certeza que a maioria aqui já viu isso, já viu esse conceito. Esse é o padrão de hoje em dia, trabalho de startups. E eu vou apresentar para vocês, dentro do contexto da Game Jam, o que eu considero um MVP. É o teu protótipo incrementado. Tem o potencial de ser um MVP. O que é o protótipo, pessoal? O protótipo pode ser, se trabalhado da maneira adequada, exatamente o resultado final que vocês têm na Game Jam. Por quê? O desenvolvimento na Game Jam, pessoal, é uma coisa diferenciada. Toda a equipe está 100% focada durante aquele período para a produção daquele jogo. Durante essa produção, existe um ganho muito diferenciado. A gente costuma fazer em 2 dias na Game Jam o que não se faz em uma semana de trabalho, ou talvez 15 dias, porque existe um foco muito intenso nesse momento. Então, já que a gente sabe que a gente vai participar da Game Jam, por que não se preparar para sair com um protótipo da Game Jam? Esse protótipo tem o potencial de se tornar um MVP e, eventualmente, ser comercializado no futuro. É isso que eu proponho. As Game Jams, para ânimos, é um mecanismo de consolidar protótipos que, eventualmente, tornam-se jogos, de fato, que vão para o mercado, ou não. Além disso, durante as Game Jams, a gente aprimora o nosso workflow e a nossa arquitetura de software. Bom, tendo feito todo esse trabalho em 3 Game Jams, eu quero mostrar para vocês o jogo que a gente está produzindo agora para ser lançado no mercado mesmo. O nome do jogo é Nine. A gente está usando o Unreal Engine. E o Nine, ele é um jogo primeira pessoa que basicamente aborda questões filosóficas existenciais. Estado de vigília, sonho. E
o enredo do jogo tem a ver com esses questionamentos. Ele é desenvolvido com uma tecnologia open world, significa que assim que você começa a jogar, você não tem mais load. O jogo funciona de maneira assíncrona e ininterrupta a partir do momento que foi iniciado. Então, tecnicamente, a gente tem alguns conceitos, aliás, muitos conceitos técnicos, bem aproveitados com o Unreal Engine, que é um engine com grande potencial no mercado. E a ideia é aplicar todo o enredo em cima desses conceitos, dessa arquitetura de software que a gente veio montando. Agora, o Nine, pessoal, com certeza existe hoje da maneira que ele existe devido à nossa participação nas game jams, porque esse foi o fator crucial para a definição do nosso workflow de trabalho. Então, o que realmente a Animus considera Game Jam é um evento onde a gente pode produzir um protótipo, aprimorar nosso workflow de trabalho, para que no futuro esse protótipo se torne um MVP e, eventualmente, um produto final. Eu acho que a gente ainda tem algum tempo eu vou deixar abrir o projeto aqui. Talvez dê tempo de mostrar para vocês alguma coisa, mas não estava no escopo. Fora isso, eu posso deixar em aberto aqui, vai demorar um pouco para o jogo carregar, para a gente conversar mais ou menos sobre eventuais dúvidas ou o que vocês querem saber do tópico. Por favor, alguém tem alguma colocação, alguma... Workflow a workflow é a maneira como você trabalha. Por exemplo, o que você vai fazer, qual o seu papel, o que você tem que fazer e quando. Esse é o workflow de trabalho. Então, digamos, se você é um artista de cenário, seu workflow provavelmente vai ser distribuir as peças pelo cenário. Quando você terminar isso, você vai fazer essa entrega para alguém do seu time, provavelmente vai ser um level designer, ele vai aprovar e a tua etapa de workflow acabou ali e a dele começa a partir de aqui, a partir daquele momento. Então, basicamente, quando a gente fala de workflow, dá para dividir de jogos, dá para dividir simploriamente em programação, primeira coisa, você precisa de um programador para montar uma arquitetura. Segundo, arte, então você vai precisar de artistas. Terceiro, level design. Na arte pode ser dividido em som e pode ser dividido também em visual. Dentro de visual tem muitas outras subdivisões, pode ser 3D, pode ser 2D, pode ser animação e etc. Mas basicamente todo o processo passa por essa etapa: programação, arte, level design. O level design é o cara que liga os pontos entre a arte e a programação, porque o programador vai desenvolver toda uma arquitetura para que seja reutilizável, mas ele não vai dizer aonde as coisas vão aparecer, de que momento e quando. Esse é o papel do level design. Então, o level design tem um papel fundamental, porque ele é o ponto no workflow que está mais próximo do jogador. O programador está lá no fundo, num monte de código, um monte de letra que ainda nem sequer é um jogo. Um artista está no meio termo, construindo a parte gráfica do jogo, para que a interface gráfica, para que o jogador tenha acesso, e o level design junta essas duas pontas. Alguém mais? Algum questionamento? Então tá, então vamos ver se o jogo roda. O Nine, pessoal, é feito no Unreal Engine. Eu não sei, o Unreal ainda não tem a força que o Unity tem no mercado, por exemplo. Mas ele tem um modelo de negócio bem interessante, bem diferenciado. Desde o começo a gente trabalhou com Java e não optamos por Unity por um só motivo: era caro para a gente no momento. A gente não tinha condições de arcar
com um plano, com o modelo de negócio do Unity. Principalmente, hoje está diferente o modelo de negócio do Unity. Isso tem a ver com a entrada do Unreal no mercado. O Unreal ele funciona como é o modelo de negócio dele. É free, é open source. Isso é uma coisa que importa para a gente mais do que qualquer outra, ser open source, porque significa que você tem condições de alterar e modificar tudo como você quiser, quando precisar. Você não depende de alguém se tiver algum tipo de problema. E ele é free, mediante a 5% dos teus lucros, a partir de, se eu não me engano, são 60 mil trimestrais dólares, né? Então, é um modelo de negócio muito bom para quem está começando, porque quanto que é 5% de zero? Nada. Então, você não deve nada a ninguém. Ótimo. Agora, se o teu jogo der certo, você vai pagar 5%. Se você considerar que aqui no Brasil a gente paga 18,5% para o governo, tem que pagar 30% para o Google Play, 20%, 15%, 30% para a Steam, pagar 5% para ter esse engine é uma coisa que vale a pena pensar. Acho que já vai abrir, pessoal. É assim, vida de programador é assim, tá, pessoal? Só esperando barras subirem, erros. Alguém mais? Oi. Sou o artista da Animus e, para quem mais precisar, o Andrei trouxe essa questão da Game Jam, que a gente tem a possibilidade de não só criar um jogo, também criar um protótipo, né? Alguma coisa que possa avançar, ser mais do que isso. Mas além disso, pelo menos na Animus, o que a gente aprende na Game Jam, a gente levou para a empresa. Por exemplo, o Lógica era o nosso último jogo que a gente venceu no Sebrae. O protótipo dele foi basicamente uma mini Game Jam, né? Chegou nós três, sentamos, pegamos no final de semana, pedimos pizza e trabalhou. Até sair o protótipo e falou, isso daqui vai dar para fazer, esse conceito que a gente pensou foi bacana, a gente conseguiu fazer um MVP. Então daqui para frente vamos continuar. E então assim, a Game Jam tem bastante coisa para ser aprendida, né, para ser absorvida. E para a nossa empresa, além de tudo isso que ele falou, também tem uma coisa bem mais palpável que foi essas jams que a gente faz de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, que acelera a produção assim de forma extraordinária. É bem interessante. Então, esse é o Nine, pessoal. Na verdade, não é o Nine, né? Ele é é uma parte do que o Nine vai ser no futuro. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, ele funciona todo. Ele funciona no Open World, então significa que eu estou rodando o jogo aqui, a qualquer momento eu posso me locomover para qualquer lugar do mundo sem necessidade de load. Bom, pessoal, basicamente essa palestra não foi uma palestra técnica, e sim, na verdade, eu queria mostrar para vocês qual foi o trajeto que a gente fez e como a Game Jam foi pertinente nesse trajeto, para a gente entrar no mercado, porque agora, nesse momento, basicamente nós estamos entrando no mercado, ainda não somos uma empresa consolidada, mas temos condições de seguir em frente. É isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar agora ou calar-se para sempre. Então, muito obrigado. A Animus agradece.
Então, pessoal, só reforçando, quando forem para a Game Jam, já pensem em aprimorar o workflow de vocês, sair da Game Jam com um protótipo, transformar esse protótipo num MVP e depois disso é mercado, só esperar os dólares caírem na conta, beleza?